Fala pessoal, tudo certo? Então hoje mais uma aula, a quinta aula do nosso projeto. Estamos quase finalizando ele, né? Então hoje a gente vai fazer mais duas etapas, tá? Então, na aula anterior a gente aprendeu a salvar o nosso formulário, né? Então a gente clica aqui, novo cadastro, cria um novo cadastro aqui, colocar um nome, Thaís Pacheco. Colocar um celular, porque sem o celular ele não libera para a gente salvar, certo? A gente já fez essa configuração na aula passada. A gente pode colocar as outras informações aqui. E aí, a gente clica em salvar. Então, cadastro salvo com sucesso, ok. Ele já criou aqui o meu cadastro, ó. Então, como número 3, aqui também já atualiza automaticamente. E foi isso que a gente aprendeu na aula passada, certo? Bom, nessa aula agora, a gente vai aprender a editar um cadastro, tá? Então, toda vez que a gente clicar aqui, nesse lapisinho aqui do ladinho do nosso cadastro que a gente registrou, ele vai abrir essa telinha aqui com as informações desse nosso registro que a gente quer editar. E para a gente fazer isso, a gente precisa criar primeiro uma sub, né, uma macro, onde ele vai localizar por esse nomezinho aqui, o registro que a gente quer fazer a alteração para puxar todas essas informações para dentro do nosso formulário. Então, ele precisa fazer uma pesquisa na nossa planilha, tá bom? Então, a gente vai criar um pesquisador de registro nessa aula e a gente também vai criar a nossa macro para abrir a edição do cadastro, certo? Então, bora para a nossa aula. Então, a primeira coisa, a gente vai abrir, então, o Visual Basic, Alt F11, certo? Então, ele já abriu aqui para mim o Visual Basic. Vou abrir aqui o meu formulário, já está criadinho, bonitinho. E a primeira coisa aqui, então, que eu vou verificar se a gente fez isso. Se a gente não fez, a gente já vai fazer agora. Então, aqui, tá vendo onde está escrito novo cadastro? A gente ainda não fez a alteração do nome. Agora, a gente vai precisar utilizar isso aqui, porque eu vou precisar indicar para o meu formulário quando eu estou fazendo um novo cadastro e quando eu estou fazendo uma edição de cadastro, porque a gente vai usar esse mesmo formulário tanto para um novo cadastro quanto para uma edição de cadastro, beleza? Então, eu vou fazer a mudança aqui do nome. Então, de vez de ser label 13, eu vou apagar e vou colocar aqui como LBL, vou colocar minúsculo, LBL tipo cadastro, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu já crio o hábito de colocar quando eu quero identificar se é um ou outro como tipo de cadastro, e aí eu já tenho isso na minha mente e fica mais fácil para eu colocar no código. Eu sempre procuro padronizar os nomes, né, das minhas caixinhas, sempre quando eu vou fazer um formulário de cadastro de cliente, sempre os mesmos nomes, que aí assim já fica decorado na minha cabeça e eu não me perco na hora de criar o código. Então, beleza. A gente fez a renomeação dessa caixinha aqui. E agora a gente, então, vai clicar aqui, vai selecionar o nosso botão salvar, que a gente também vai precisar fazer uma alteração nesse código, tá? Então, vou dar 2 cliques nele. Ele vai abrir aqui o btn salvar, né? E aqui a gente colocou só o comando para carregar, né, a nossa sub, salvar novo cadastro. Mas agora, como a gente vai criar mais uma função nesse botão salvar, que é de salvar uma edição de cadastro, então a gente precisa colocar um if aqui, tá bom? Então a gente vai fazer da seguinte forma: se a minha caixinha LBL, tipo de cadastro, né? Ponto caption, se o nomezinho da minha caixinha aqui, ó, nome dessa caixinha aqui, né? Que a gente, quando a gente está falando de rótulo, a gente tem que colocar o caption aqui para ele pegar o nome que está dentro da caixinha, tá? For igual a novo cadastro, certo? Fecha aspas. Então, se ele for, né? Se o nome for novo cadastro, então ele vai chamar essa nossa sub aqui, salvar novo cadastro. Se não, então a gente vai colocar um else if aqui, né? Se não, né? Se ele não for novo cadastro, mas ele for LBL, né? Então a gente vai chamar de novo essa funçãozinha aqui. Opa, vamos copiar aqui o nome da nossa caixinha. Então, se, né? Se ela não for novo cadastro, mas a minha caixinha, o nome for
edição de cadastro. Então, eu quero que ele chame outra função para mim, que a gente vai criar ainda essa função. Essa função a gente vai criar na próxima aula ainda, tá? Que é salvar a edição do nosso cadastro, beleza? Então, ok, já fizemos essa alteração aqui, que a gente vai precisar para salvar a edição. Então, a primeira parte que já concluímos. Agora, a gente vai vir aqui no nosso módulo, tá? Então, aqui no nosso módulo, a gente já deixou criado duas subs aqui. A de abrir a edição de cadastro e também a de excluir. Essa de excluir, a gente não vai mexer nela hoje, tá? Ainda nessa aula, a gente vai mexer na próxima aula. Então, a gente vai trabalhar aqui na abrir a edição de cadastro. E também a gente vai precisar fazer uma alteração nessa outra que a gente criou aqui, que abre, né, o nosso cadastro de cliente quando a gente clica lá no botãozinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nessa abrir cadastro de cliente, que é esse comando aqui, né, quando a gente clica ali, ele abre a nossa caixinha, a gente vai fazer uma alteração. Então, vamos voltar lá no módulo, aqui. Então, ele não vai abrir direto, ele vai fazer uma verificação antes, tá? Então, aqui eu quero que ele, toda vez que eu clicar nesse botão aqui, ele me identifica que eu estou criando um novo cadastro. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui, então, o meu formulário, cadastro, cliente, certo? É o nome do meu formuláriozinho aqui. Vou colocar um ponto para eu chamar aqui a minha LBL tipo de cadastro, né? Para eu localizar a minha label tipo de cadastro. Então, eu estou pegando esse controle aqui, certo? Então, eu estou dizendo para o Excel assim, eu quero que lá dentro do meu formulário cadastro de cliente, na minha label, né, no meu rótulo, LBL tipo cadastro, que é o nome do meu rótulo, eu quero que a tag, tá? É um comandinho que fica oculto, a gente não consegue ver essa tag, tá? Mas a gente consegue escrever alguma informação dentro que a gente consegue utilizar como parâmetro também para identificar esse controle, tá? Então, a tagzinha eu quero que seja 0. Então, sempre quando o meu controle tiver a tag 0, é um novo cadastro, certo? E aí, eu também quero que o meu controle aqui, vou copiar de novo aqui, vou colocar aqui embaixo, ponto caption, né? Que o nome desse meu rótulo seja novo cadastro, para eu saber que eu estou criando um novo cadastro, tá? Daqui a pouco, na hora que a gente for rodar o código, vocês vão entender mais certinho o que vai fazer essas duas funções aqui, tá? Então, beleza. A gente já criou aqui a nossa funçãozinha. E agora a gente vai criar aqui o abrir, editar cadastro. Então, agora aqui, o que eu vou dizer aqui, né, para o meu Excel quando ele clicar nesse lapisinho aqui. Então, ele vai abrir essa função aqui, ele vai rodar toda essa sub aqui pra gente. E aqui dentro, então, eu tenho que informar para ele, para o meu Excel, qual é o código, qual é a linha, né? Qual é o código que eu estou fazendo a edição. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no lapisinho da linha da Maria Eduarda, então ele tem que mostrar para mim que eu estou editando a Maria Eduarda, certo? E como que eu vou identificar isso? Porque eu posso ter 3, 4, 5 Maria Eduarda como cadastro. Mas o meu ID aqui sempre vai ser um ID para cada usuário diferente. Então, por exemplo, a Maria Eduarda, ela possui o ID 01. Se tivesse outra Maria Eduarda aqui embaixo, seria o 02. Então, o ID, ele nunca se repete. O nome pode se repetir, mas o ID, ele sempre vai ser um único número para cada linha, certo? Então, a gente sempre vai se basear pelo ID da nossa tabela para a gente conseguir fazer as edições dos nossos projetos, tá? Então, aqui, o que eu tenho que mostrar para o Excel? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar aqui em cima de novo esse LBL tipo cadastro.tag aqui, certo? Vou copiar ele aqui embaixo. Então, a minha tag agora, ela não vai ser mais 0, porque 0 quer dizer que eu estou cadastrando um novo cadastro, certo? Então, aqui ela tem que colocar o código, né, o ID do meu cadastro que eu quero fazer a edição. E como que eu vou descobrir isso? Como que o próprio Excel já vai colocar isso para mim de forma automática lá dentro da tag? Bom, primeiro a gente vai escrever a função mid, que o próprio Excel tem.
A gente vai abrir um parênteses aqui. E nessa função mid tem algumas coisas que a gente precisa mostrar para o Excel. Precisa colocar aqui para a gente conseguir rodar essa função mid. Então, a primeira delas, o primeiro parâmetro, é a string, né? Então, é um texto que eu quero capturar. Então, a minha string vai ser application.color, tá? Assim, o que é isso, Thaís? Esse application.color aqui quer dizer que isso aqui me retorna o nome desse meu ícone que eu cliquei. Então, toda vez que eu clicar no ícone, ele vai retornar para mim o nome dele por essa funçãozinha aqui, tá bom? E aí eu vou dar uma vírgula aqui e agora eu preciso informar aonde que o Excel precisa começar a contar, né? Começar a pegar essa string. Então, eu vou colocar aqui 10, tá? E eu já vou explicar o porquê que a gente vai colocar 10 aqui. E vou fechar o meu parênteses. Bom, a próxima parte que a gente vai fazer é colocar também, de vez de ser novo cadastro, então eu vou copiar essa linha aqui, ó. Então, Ctrl C, vou colocar aqui embaixo, Ctrl V. E de vez de ser novo cadastro, aqui a gente vai colocar edição de cadastro. E agora, a próxima parte que a gente vai fazer vai ser chamar o nosso pesquisador de registro que a gente vai criar agora, tá? A gente já pode copiar essa linha aqui e já vamos colocar ela aqui embaixo. E aqui a gente vai criar uma rotina ainda para colocar aqui no meio, nessa parte. Então, beleza. Agora, eu vou colocar aqui mesmo. No meio, vou descer aqui mais. Vou criar uma sub, tá? Sub. Você vai escrever o nome, eu vou colocar pesquisador de registro, certo? Vou abrir parênteses e aqui eu vou colocar o ID, tá? Como parâmetro aqui para ele pesquisar cadastro, certo? E vou colocar aqui como integer, como um número inteiro, beleza? E vou pressionar Enter. Ok, então ele já criou aqui a sub para mim. E aqui dentro, então, do pesquisador de registro, a gente vai criar a nossa rotina para pesquisar o nosso registro, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai pesquisar essa Maria Eduarda para mim, vai retornar todas as informações que ela tem e vai abrir o meu formulário, certo? Então, aqui eu vou declarar uma variável chamada linha, certo? Como uma inteira. E aí, agora, eu vou declarar que linha vale 5, né? Lembra que lá quando a gente criou, vamos voltar aqui no cadastro, aqui em salvar, quando a gente criou o nosso botão salvar, a gente declarou a linha como 5, certo? Então, sempre os nossos cadastros vai começar na linha 5. Então, sempre quando eu for procurar um registro, eu sempre vou aonde inicia os meus registros, tá bom? Então, beleza. Linha número 5 ali. E aí, agora eu vou dar um do while. Vou colocar planilha 1, certo? Que é para ele pesquisar lá na planilha 1, que é de cadastro de cliente. Ponto cells, vou abrir parênteses. Vou colocar minha variável linha aqui. E vou colocar aqui o número 2, certo? Porque eu quero que ele pesquise o ID. Então, 1, 2. Na coluna B é a coluna número 2, certo? Vou fechar parênteses. Vou colocar maior ou igual, né? Que quer dizer diferente, de ID cadastro, tá? Beleza. Então, eu quero que ele procure, enquanto, né? O while é procure, né? Faça o loop enquanto o meu ID for diferente desse número aqui que a gente vai passar como parâmetro do ID cadastro que eu estou procurando, tá? E aí, enquanto isso for diferente, ele vai sempre somar uma linha igual a linha mais 1. Sempre vai somar mais uma linha até ele achar o ID que eu estou procurando. E vou dar um loop ali embaixo, certo? Depois que ele achou o ID do meu cadastro, agora fica muito mais fácil. O que a gente vai fazer? Vou abrir um if aqui, tá? E vou colocar cadastro cliente, que é o nome do meu formulário, certo? E aqui eu vou fechar já o end if para a gente não esquecer. Tem que sempre fechar o end if a hora que abre. E com eu fazendo isso, eu abrindo um if aqui e colocando cadastro de cliente, quer dizer que tudo que eu colocar aqui dentro entre o if e o end if, eu estou me referindo ao cadastro de cliente, tá? Então, eu não preciso escrever sempre cadastro
cadastro, cliente, ponto, e chamar a minha caixinha de texto, txt, nome, cliente, por exemplo, tá? Aí quando eu for fazer o outro cadastro, não preciso fazer isso. Então eu só preciso colocar assim, ó, ponto, txt, o Excel já entende, né, que eu estou me referindo ao formulário cadastro de cliente e que eu estou pesquisando dentro do formulário de cadastro de cliente uma caixinha de texto, tá bom? Então, agora aqui eu vou colocar txt, nome, cliente, certo? E o que eu vou colocar dentro dessa caixinha? Eu vou colocar ponto value aqui, né? Que eu quero escrever alguma coisa dentro da caixinha. E eu vou colocar igual ao quê? Planilha 1, ponto, cells, igual a linha, certo? Vírgula. E a coluna aqui, então, como é o nome, então é a coluna número 3, tá? E fecho parênteses. Beleza. Agora vamos para a próxima. txt celular, certo? Ponto value, igual a planilha 1.cells, linha, vírgula 4, que é aonde está o meu celular, tá? Vou copiar aqui, vou dar um Ctrl V aqui embaixo, e de vez de ser txt celular, aqui vai ser txt data de nascimento, tá? E aqui não vai ser mais 4, vai ser número 5. Agora vai ser ponto txt cpf, ponto value, igual a planilha, ponto cells, vírgula, né? Linha, e aqui não é 5, é 6 agora, certo? E assim você vai fazer com todas as informações que você tem aqui, tá? Então, agora, ponto txt, é o CEP agora, CEP.value, igual, vou dar um Ctrl V aqui para colar e mudar aqui a coluna, que agora é a coluna 7. Ponto txt, endereço, ponto value, igual, dá um Ctrl V e muda a coluna para a coluna 8, tá? Agora, a coluna 9 é o número, então, ponto txt, número, ponto value, igual, dá um Ctrl V, colocar aqui 9. Ponto txt, bairro, ponto value também, igual, dá um Ctrl V, e vou colocar aqui 10. Ponto txt, cidade, ponto value, igual, Ctrl V, número 11. E aqui, ponto txt, é o estado, ponto value, igual, Ctrl V, e o 12 aqui, certo? Bom, já coloquei todas as minhas informações que eu preciso. Aqui a data de cadastro não preciso e nem o ID que ele já capturou lá em cima, tá? Então, ok, o nosso pesquisador de registro já está funcionando, beleza? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vai copiar esse nome aqui que a gente deu para essa sub, dá um Ctrl C, vai voltar aqui em abrir edição de cadastro, tá? Vai colar ele aqui. E aí a gente precisa informar o ID desse cadastro, né, para ele iniciar essa sub aqui, porque a gente deu como parâmetro aqui o ID cadastro. Então a gente precisa informar quando a gente chamar essa sub aqui no nosso abrir cadastro de edição, tá? Então como que a gente vai informar aqui? A gente vai pegar esse nomezinho aqui, ó, o LBL tipo cadastro.tag, tá? Então a gente vai colocar aqui, a gente vai pegar esse aqui também. Peraí, vamos excluir. A gente vai vir aqui, cadastro, pega tudo isso aqui, dá um Ctrl C e um Ctrl V aqui, tá? Então, a gente vai pegar lá do formulário, né, dentro lá do LBL tipo cadastro, a tagzinha dele, beleza? Bom, até então, já é para estar funcionando o nosso cadastro aqui. Vamos ver como que vai funcionar, então? Bora lá. Então, eu vou colocar aqui para a gente fazer o debugar do código, tá? Colocar todos os parâmetrozinhos aqui, beleza? Agora a gente vai vir aqui. Então, vamos supor que eu quero
editar esse meu registro que eu fiz por último aqui, tá? Do Thaís Pacheco aqui. Então, vou vir aqui e vou clicar, tá certo? Vou clicar ali. Então, ele já vai chamar aqui para mim, ó, abrir editar de cadastro, certo? Vou dar um F8 aqui pra gente ver. Então, aqui, ó, o que o Excel tá me falando? Que quando eu chamei essa minha sub, eu chamei por esse nomezinho aqui, ó, por esse íconezinho aqui. Então, o nomezinho é IcoEditar 3. E por que ele fica IcoEditar 3? Quando a gente criou aqui, ó, quando a gente insere, né, esse botãozinho aqui, o próprio Excel, ele coloca o nome e coloca o ID do cadastro depois desse nome aqui. Então, todos os registros, cada um desses aqui tem um código, né, o ID do cadastro do seu registro ali. Então, aqui fica mais fácil da gente localizar ele depois, tá? Então, eu sei que aqui, quando eu clicar nesse 3 aqui, ele vai puxar o número 3 para mim, que é a Thaís Pacheco, certo? Então, beleza. Então, ele vai colocar aqui na minha tag, ó, se eu der o F8 agora e passar o mouse aqui nessa linha, a minha tag já está valendo o número 3, tá bom? E aí, ele vai colocar no meu LBL tipo cadastro, que agora atualmente está como novo cadastro, ele vai colocar como edição de cadastro, certo? Bom, e aí ele vai chamar o pesquisador de registro. Chamou o pesquisador de registro, vai falar que eu quero pesquisar o ID cadastro 3, tá? Que é o Thaís Pacheco. E aí ele vai procurar as linhas. Então ele vai verificar, ó. Na linha número 5 é o ID número 1, que é diferente desse. Então ele vai somar mais uma linha aqui. Foi para a linha 6. Agora. Foi para a linha 6. Então ele vai fazer a verificação. Mas a linha 6, o ID é o 2. Então é diferente do ID 3, certo? Então ele vai puxar mais uma linha. E aí ele vai ver. Agora 3 é diferente do ID cadastro? Não, é igual. Então ele já vem para cá e vai colocar lá as informações dentro do meu formulário já, com as informações que eu tenho cadastrado aqui, tá? Então, ó, ele vai ir colocando todas as informações, né? Vai puxando todas as informações que tem, vai finalizar a minha sub ali e vai abrir o meu formulário. Então, ó, veja que ele já abriu o meu formulário com todas as informações que eu tenho cadastrado aqui da Thaís. Por enquanto, aqui não vai funcionar ainda o meu salvar, porque a gente não criou, né, o salvar edição. Então, ele simplesmente vai ignorar isso aqui, tá? Ele não vai salvar ainda, mas já está puxando os dados. Por exemplo, deixa eu tirar aqui agora. Por exemplo, se a gente criar um novo cadastro aqui, vamos criar um completo, né? Luana, colocar um número de telefone aqui aleatório. Põe aqui mais um 9. Opa. Beleza, vou colocar uma data de nascimento. Colocar um CPF. Vou colocar um CEP. O endereço. Número, bairro. E o estado, tá? Cadastrei, então, tudo. Veja que aqui agora já está como novo cadastro, né? Então, eu vou salvar. Feito isso, salvo com sucesso. Então, já cadastrou aqui o meu quarto registro, tá? Tudo completinho aqui, bonitinho. E agora eu vou clicar aqui no botãozinho editar. Então, eu cliquei no botão editar, ó, ele já aparece que eu estou editando um cadastro e já puxa todas as informações do meu cadastro. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer o quê? Por exemplo, aqui eu não quero só jardim, eu quero jardim Panceira, por exemplo, né? Eu errei o nome, aqui faltou colocar outro sobrenome, por exemplo, vou mudar o número de telefone, mudou, agora é esse, né? Então, eu quero fazer a alteração no meu cadastro e quando eu clicar aqui no botão salvar, ele vai salvar essas alterações aqui na minha linha, né, de cadastro dessa Luana Porfírio, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai aprender como salvar essa edição de cadastro. É um pouquinho diferente do salvar um novo cadastro,
tem que localizar onde que essa linha está se localizando lá na minha tabela, certo? Então, essa vai ficar para a próxima aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já pode deixar um curtir aí no nosso vídeo, pode comentar se você ficou com alguma dúvida, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as aulas que a gente publicar aqui, tá bom? Então, na próxima aula agora, a gente vai finalizar o nosso formulário, né? Vai criar, então, a parte de salvar a edição de um cadastro e também vai criar a parte do botãozinho de excluir um cadastro. Então, quando a gente clicar aqui na lixeirinha, ele vai pedir se a gente quer fazer a exclusão do cadastro, e se a gente clicar no sim, ele vai excluir essa linha aqui pra gente, tá bom? Então, é isso. E até mais, galera!